começa agora o Pode Prazer, podcast onde é permitido sentir prazer. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra, especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do projeto Biotantra. Bom, nova temporada, novo layout, né? Nova energia, um novo ano, muitos projetos. E aí nós começamos num mês muito especial, que é o mês da mulher, né? Já inaugurando essa temporada justo hoje, que é o Dia Internacional das Mulheres. Bora falar disso? Bora, pelo amor de Deus! Mas, gente, aproveitando esse tema, mulherada, você que deseja trabalhar suas questões com o feminino, literalmente sua sexualidade, suas relações, seu conhecimento mais profundo do teu poder feminino, suas dores, seus traumas, ou quem tá afim de um dia tântrico com a gente, segue uma agenda deliciosa para vocês agora, no segundo semestre de 2023. Vamos lá? Fica ligado. Lá no portal Bioser tem formação em Biotantra, mulherada, para se trabalhar, para trabalhar sua sexualidade, não é não? Para você que tem aí algumas questões sobre traumas profundos, tá assim, super atropelada, engasgada na vida, patinando, origem do trauma, para você poder descobrir a origem dos teus traumas e trazer uma superação, uma força, uma vitória deliciosa. E para você que quer um retiro tântrico, um final de semana mergulhada deliciosamente na filosofia do Tantra, só para você, mulher, Retiro Biotantra, Despertar Biotântrico, lá no portal Bioser. Aproveita, fica ligada. Não podia deixar de compartilhar. Vamos compartilhar. Muito bom. Presentes para esse Dia Internacional da Mulher, né? Não é? Momento de se dar esse presente ou dar um presente para quem você ama. Passado aqui o nosso jabá, porque, né, precisamos, afinal de contas, falar de Dia Internacional da Mulher é falar de empoderamento, sim, é falar de trabalho. Então, aqui com o Biotantra, né, uma rede formada por mulheres, temos homens, claro, apoiando a gente desde o início, mas, né, são duas mulheres aqui que estão à frente desses projetos, sem falar as nossas parcerias, consultoras, todo mundo, muita mulher boa falando de sexualidade e também de empreendedorismo, de autonomia. Então, bora falar um pouco mais sobre esse dia? Opa, vamos lá, conta pra gente. Mas e aí, será que é dia de ganhar flor, não é dia de ganhar flor? Tem essa polêmica, quero flor, quero queimar sutiã. E aí, o que acontece? Menina, olha, eu fico dividida. Tem um lado romântico? Tenho, não vou negar, e eu acho que muitas mulheres têm, né, não? Tenho esse ato revolucionário dentro de mim, que quer queimar o sutiã. Mas, peraí, o que é saudável? O que é bom? Conta mais pra gente um pouquinho. Bom, então são muitos fatos, até com datas históricas, não é, prédio que queima, prédio que não queima. Então, assim, a gente vai voltar principalmente no dia em que foi instituído essa data, que é no ano de 1975, onde as Nações Unidas, depois de muita luta, instituíram o 8 de março como uma data representativa de reflexão sobre o que é ser mulher, né, e os direitos das mulheres. Então, desde, como eu disse, o trabalho, então a gente começa a falar sobre igualdade, e a gente tem muita coisa para falar no cenário tântrico sobre igualdade. Será que nessa filosofia matriarcal as mulheres estão realmente sendo representadas? Então, já jogo polêmica. E aí, direitos reprodutivos, direito a voto, direito a reconhecimento. Então, é um momento onde nós começamos a refletir, né, ou continuamos, porque, afinal de contas, as mulheres já estão lá desde 1908. Gente, mais de 100 anos que essas mulheres estão lutando pelos direitos, pelos nossos direitos. Então, é incrível ver a história dessas mulheres, Nova York, Rússia, quando a gente começa... Esses dados têm muito ali para vocês super fácil, então a gente não vai ficar falando mais do mesmo. Até hoje, todo mundo vai falar disso, né? Provavelmente, desde que vocês acordaram, vocês viram esse material, o pessoal falando disso. Mas hoje eu queria trazer como pauta exatamente aquilo que a gente sempre fala, né? Pode prazer ou não pode prazer? Pode.
Ai, menina, deve, não é possível, né? Exatamente. E eu achei delicioso a sua fala sobre espaço de cada um e dentro de uma filosofia chamada matriarcal. Por que será que a gente tem tanto patriarcal ou tantos homens fazendo história e muita polêmica? Exatamente. Eu acho que indo para o nosso nicho, né? Então, Uhum. aqui no Brasil, alguns nomes, grandes nomes de homens se destacaram. A gente precisa honrar esses nomes pela escola que eles trouxeram. Mas a gente percebe no nosso dia a dia, né? Eu percebo atendendo que tem muitas mulheres estudando Tantra para servir né, o seu parceiro ou a sociedade, porque elas reconhecem a importância delas né, aquela que iniciadoras sexuais, querendo ou não, né? A mulher sempre foi uma iniciadora, apesar do mito de que um homem tira a nossa virgindade, tá aí uma outra pauta que a gente pode fazer, né, um programa só disso. Apesar de termos a nossa virgindade tirada, a mulher na história da humanidade sempre foi iniciadora sexual. Então, ok, você chega numa turma de Tantra, tem muita mulher. Tem mais mulher do que homem. Gente, eu tô há mais de 20 anos no mercado e tem mais mulheres nos cursos do que homem. E aí, infelizmente, dentro da sessão, o cenário é diferente. São muito mais homens buscando o conhecimento ou aquele espaço de sentir prazer. E onde estão as mulheres? Por que elas não estão se trabalhando? E aí eu jogo também, né, mais uma polêmica. Será que essas mulheres estão se formando para fazer um trabalho de educação sexual com todo mundo ou elas estão sendo educadas por gurus homens para servir outros homens? Então eu vou lançar na fogueira mesmo. Real oficial. Então, uma filosofia maravilhosa que ensina sobre feminino, que ensina sobre a sexualidade de um novo ponto de vista, não aquele onde eu vou bater uma meta, né? É mais sobre o sutil, sobre a sensibilidade. Como que está indo para o mercado? Como que a gente está falando efetivamente e ensinando as pessoas a trabalharem com isso sem falar efetivamente que é um trabalho de mulheres. Exato. Com valores femininos, né? Exato. E aí você me faz lembrar muito da história da sexualidade, né? Aonde lá no princípios das histórias, independente do país, meu bem, né? Que as pessoas falam, você tá falando só da cultura brasileira. Não tô, não. Mas se a gente faz um estudo histórico mundial sobre sexualidade, sempre houve a abertura para o conhecimento e prazer expandido do homem, onde ele poderia ter acesso a estudos, poderia ter acesso à cultura, poderia ter acesso a explorar-se com prostitutas para depois levar o sexo para o lar. E a mulher não, ela era reduzida em ficar dentro de casa, servir a esse homem calada e não poderia por aí sair conversando com outras mulheres, porque senão ela seria dada como puta, como vulgar, como fora da sociedade, né? Uhum. Então parece que esse status, que essa história cultural, ela é uma sombra que vai passando de geração em geração. A gente não pode negar esse aspecto, né? E ele está dentro do Tantra, ele está dentro da nossa sociedade, ele está dentro, às vezes, dessa mulher ficar totalmente ali quieta, enclausurada sobre prazer, sobre sexualidade e literalmente, assim, se eu abrir essa caixa, ferrou, né? Eu não posso abrir. E quando abre, tem uma explosão. Que aí eu faço a alegoria, a história do vamos queimar o sutiã, vamos brigar, né? Mas como que é isso? Ajuda a gente a olhar essas reflexões, porque são muitos aspectos e eu vejo que ao andar das histórias de atendimentos, de grupos que eu facilito, eu vejo assim, às vezes ou há uma mulher muito intensa, muito explosiva, que ela traz uma indignação sobre tudo isso, porque não se limita só à história, à cultura, mas pai, mãe, religião e tudo mais. E existe aquela que continua ali calada, quieta, né? Quais são as reflexões desse dia que podem nos ajudar a, tipo,
como entender, assentar, trazer consciência e, ao mesmo tempo, deixa eu escolher meu caminho, que me traga paz e não que traga um lado certo ou errado. Sim. Eu acho que uma coisa importante é a gente voltar naquela Bíblia do feminino, que é Clarissa, né, Píncula Estés, que fala sobre a mulher selvagem. Então, a natureza do feminino, ela nunca vai ser uma natureza doméstica. A gente está se domesticando, né? Tentaram nos domesticar com toda essa história que você trouxe da sexualidade, mas eu vejo que a mulher tem uma potência e nas tradições antigas a gente fala de vida, morte e vida. Então, a morte é parte do feminino. A selvageria também é parte do feminino. A gente sempre fala que, tipo, é o masculino que é agressão, o masculino que é raiva. E a gente fala aqui, né? Então, eu acho que é importante a gente dar vazão para isso, mas conforme eu venho aprendendo também com você, né? Que é minha mentora no Tantra, assim como eu tenho mentoras no feminino, que é como entrar no caminho do meio, mas a gente só consegue regular depois que tem essa explosão, né? Então, a mulher que carrega no sangue uma série de violações, então, a minha bisavó, tataravó, a minha avó, a minha mãe, todas elas tiveram níveis de opressão muito intensos. E eu paro para pensar hoje, eu sou a mulher da minha família, a única mulher da minha família por parte de mãe, que tem duas, né? Tá fazendo a segunda pós-graduação, que mora sozinha, que é mãe solo. Então, cara, eu já sou diferente da maioria das minhas ancestrais. Só que para isso não é fácil sustentar. E tem muitas mulheres, então a gente acaba tendo que trazer essa agressividade, porque o mundo vai querer mutilar. E a gente está falando de... No Brasil, apesar de tudo, é um país que acolhe ainda muita diferença. Né? Então, eu estava olhando um pouco antes da gente começar aqui. Esse ano, nós conseguimos que 91 mulheres entrassem para a Câmara dos Deputados. E isso é ótimo, porque agora, cada vez mais, apesar de ser só 18%, de 500 e poucos homens, só 91 são mulheres nos representando. Imagina a pica, eu vou falar pica, mas não a pepeca que elas têm que ter dentro de uma Câmara com mais de 400 homens para falar sobre os nossos direitos. Dá até falta de ar da gente falar disso, né? Porque não dá só para chegar na flor e na sutileza. Então, eu acompanho algumas deputadas que são maravilhosas nesse sentido. Elas chegam lá e enfiam o dedo na cara para ser ouvida, porque ainda é a forma como a gente tem que se apresentar. Eu vejo que a cultura tântrica, é por isso que eu acredito tanto, porque ela dá uma pacificada nisso. Ambos começam a respirar juntos e tentar dialogar. Então, de todas as culturas que eu venho estudando, enfim, o Tantra é onde eu vejo que tem um espaço de diálogo. A gente não tenta se degladiar, né? Apesar de estar todo mundo ferido, de estar todo mundo traumatizado. É o único espaço que eu encontrei hoje na sociedade para começar a dialogar com o masculino sem ser atacada. Então, eu não preciso mais gritar. Eles me ouvem. Mas eu sei que fora da minha comunidade tântrica, eu preciso enfiar o dedo na cara, né? E é muito interessante você falar isso, porque o primeiro símbolo que você usou, por exemplo, bater a pica na mesa. É como se eu precisasse mostrar essa força, esse símbolo para dizer, eu tô aqui. E aí você já logo na sequência, não, a pepeca, né? Tipo, poxa, significa que a mulher não tem força? Então, é como você está dizendo, quais são os lugares que eu preciso, às vezes, usar símbolo e não nos definir por eles? Porque, às vezes, que nem a força masculina já está tão difundida, já está tão como autoridade, que eu preciso chamar esse símbolo para dizer, opa, eu também tenho essa força aqui, ó. Eu tenho essa potência, né? Respeito o seu lugar, mas também tenho o meu lugar de fala, né? E é gostoso você dizer também sobre essa liberdade de eu perambular pelos lugares e entender o que eu preciso fazer nesse lugar aqui como mulher para ser ouvida. E aí você me trouxe um símbolo que também me foi muito interessante olhar aqui agora. Botar o dedo na cara, é como se eu precisasse colocar o falo na cara, como se eu precisasse chegar dessa forma, mas não é sempre para
machucar ou invadir, mas às vezes por esse espaço representativo dizer eu também quero ser ouvida. Mas a mulher, daí, ela vai se perder quando ela se perder nesse símbolo. Exato. Aí eu diria como usar o lado negro da força, Exato. né? Aí eu vou usar isso para invadir, eu vou fazer tudo de ruim que fizeram comigo. Exato. É nessa hora que as coisas se perdem, Sim. né? E a mulher perde essa flexibilidade que é a natureza dela, não é? Uhum. Então, nessa jornada, entender, eu fui entendendo que existem os momentos de pausa e de respiro, né? E de recuperar esse ar, que é a vida, morte e vida, né? Então, vai ter um momento dentro da minha ciclicidade toda que eu estarei mais pronta para a guerra, e aí eu começo a entender como usar com sabedoria, de não, agora eu realmente preciso... Porque, gente, não é possível, né? Mais uma vez, uma Câmara dos Deputados com 400 homens decidindo se o meu corpo... Como o meu corpo pode ou não ser utilizado, se eu posso ou não ter filho, sendo que, no fim, eu vou carregar esse... Gente, eu sou mãe, né? Então, a gente... E aí eu vou falar de um caso muito triste, né? Então, para quem não sabe, no Brasil, nós temos o direito de recorrer ao aborto em casos de estupros, né? E aí, esse ano, já saíram vários casos de crianças. Eu não estou falando de uma mulher de 30 anos, como eu, que foi estuprada e forçada a ter um filho. A gente está falando de casos lá na Bahia, casos no Sul, de meninas de 12 anos, estupros recorrentes, onde elas estão sendo caçadas, enfim, teve todo um processo lá para que elas, mesmo assim, tivessem seus filhos. Oi? Mesmo assim. Então, para você ver o perigo de se ter uma bancada pró-vida, que, na verdade, é moralista, enfim. Então, a gente precisa realmente ter pessoas falando sem tabus no espaço que é um espaço que tem que ser laico. Por mais que eu, Manisha, tenha minha visão espiritualista, acredite sobre as consequências de um aborto, mas é uma visão muito pessoal. Mas quando a gente vai para o espaço público, a gente também tem que proteger essas meninas, né? Porque são meninas que vão ser mães. E meninas que já foram... Então, a gente que trabalha com traumas aqui, a gente sabe que, às vezes, um namoro, que o sexo é forçado, isso já impacta. Mesmo a menina estando lá, querendo, não querendo, mas ela escolheu aquele parceiro. Então, aquele trauma já... A gente já tem que trabalhar isso anos depois, porque essa mulher, às vezes, nunca teve orgasmo na vida. Agora, imagina essa criança de 12 anos. Imagina o filho dessa criança, que é uma criança que nasceu de um estupro. É muita dor, gente. A gente precisa... Seriam que ser necessariamente mulheres olhando para isso e falando, e aí, o que a gente precisa nesse caso? Como que a gente lida com isso? Como que a gente acolhe todo mundo, né? Uhum. Nossa, ouvindo você falar aí sobre a história de ter filho, não ter filho, meu corpo, não corpo, já me dá um choque absurdo, porque uma criança de 12 anos, eu ainda vejo como criança, pelo que eu entendo, é pré-adolescente, nem adolescente é. Ela não tem estrutura corporal para isso, né? E aí eu fico pensando também na história de mulheres que já têm estrutura corporal, né? Mulheres casadas, mas que têm uma repressão absurda sobre ela não poder usar pílula, sobre ela ter que ser a reprodutora do lar, ela ter que honrar com essa religião, ela ter que honrar com essa história de dar filhos, né? Só que muitas vezes não é olhado nada ao redor dessa mulher, né? Como que você pode trazer esse olhar para a gente, né? Porque eu sei que tem toda uma campanha, tem um olhar para isso, né? Então aí a gente já começa a entrar na dinâmica dos direitos reprodutivos. Então, como nós falamos aqui, né, o caso da lei do aborto em caso de estupro é um direito da mulher, um direito reprodutivo. Fora isso, a gente tem as políticas públicas hoje, onde a gente consegue colocar
um DIU lá no sistema de saúde público, no SUS. Então, eu coloquei pelo SUS, super indico. Um DIU não, de cobre não hormonal. Então, é bacana porque hoje o SUS já abraça. Defendam o SUS, gente. O SUS é muito bom. Né? As políticas de parto humanizado, que apesar das limitações já estão tentando caminhar. Você, como doula, né, pode falar um pouco mais. O próprio anticoncepcional, a camisinha distribuída. Então, tem uma série de coisas que é um direito da mulher ter acesso, né? Então, até a camisinha feminina não é super fácil, mas é possível, né? Nós estamos andando também, porque agora saiu a lei sobre se possível a laqueadura, né? Laqueadura e... Quando é com mulher, esqueço. Da mulher é laqueadura. Para o homem, esqueci. Sem pedir autorização do marido. Então, a mulher pode... Até então, gente, não poderíamos, dentro de uma relação, né? De um casamento. Na verdade, qualquer mulher. Você falar, eu quero fazer laqueadura. Ah, mas você já tem filho, não tem filho? Seu marido... O marido tinha que autorizar, gente. 2023. Ai, que ódio! Então, você tá vendo? E aí, infelizmente, em relação à pílula, tem algumas famílias, justamente pela orientação religiosa, que não tomam e a mulher fica tendo filhos, vários, um atrás do outro. Então, isso também é violência, porque não está sendo respeitado o direito dessa mulher de querer ou não engravidar. Então, isso é urgente, a gente precisa orientar, se conhecer alguma mulher, tentar, né, orientar sobre isso, né, que também é uma violência. A gente não precisa mais ter 17 filhos como a minha tataravó teve. Né? Menina, que isso? A minha avó teve um absurdo de filho. Exato. E aí, você falando não tinha condições corporais para sustentar tanto filho assim. Não tinha condições financeiras para sustentar tantas crianças assim. Não tinha-se condição emocional e psíquica. Gente, quem tem filho, fala aqui comigo, pelo amor de Deus. O que é uma criança o dia inteiro pedindo para brincar, para aprender, para conhecer, para se alimentar, para ser protegida? Imagine multiplicado isso por 15, por 20, como você falou. Então, assim, não olham para essa sanidade mental até e vão exigindo cada vez mais da mulher. Você tem que procriar. E aí, ó, tem uma pegada que está super velada nessa história. Não estão olhando os direitos dessa mulher. Mas, cara, você que às vezes está aí, literalmente colocando, mas tem que ter filho, tem que isso, tem que aquilo, é você que sustenta. É você que está bancando, porque quem banca é aquele cara que tem que fazer jornada tripla, dupla, para dar conta de sustentar todas essas bocas. E aí... Olha a pressão que existe também sobre você, né? E ainda essa violência que acontece contra a mulher. Não é saudável para ninguém isso. E não estou aqui para julgar a religião, não estou aqui para nada. Eu estou aqui. Despertem o conhecimento, educação sexual. Né? Vamos ver aonde isso vai dar e como trazer uma humanidade com qualidade e não simplesmente... vamos cegamente ou como tapeiras seguindo as normas, regras ou imposições, não é? E aí, então, para ver, né? Chegamos 8 de março de 2023, ainda falando de coisas que a gente eu estou fazendo a pós em sexologia, fiquei lá um dia todo ouvindo sobre a história da sexualidade, onde a mulher é violada há milhares de anos, seus direitos... E a gente ainda está falando da mesma coisa, né? Então, isso é um tanto triste, mas é um trabalho de formiguinha. Até falo que dentro da sessão, o maior desafio hoje de trabalhar com a sexualidade feminina é de propor uma série de práticas e ajudar ela a encaixar isso dentro da realidade dela. Porque aqui eu tenho uma realidade como mulher, cis, branca, classe média, eu reconheço os meus privilégios. Agora, quando a gente fala de uma mulher negra da comunidade, que faz faxina, que tem um monte de filho, como que ela vai ter uma sexualidade saudável e plena e deliciosa, sendo que ela tem tanta coisa para fazer? Então, é um trabalho de formiguinha. Nós precisamos reconhecer que dentro da realidade do ser mulher ainda tem todos esses nichos. Então, mais uma vez, falando de números, dentro das deputadas lá, nós temos, eu acho que 14 que são negras e apenas 4 que são indígenas. Num país de indígenas.
Então, de 91 mulheres, apenas essa faixa representa as minorias. Uau. Então, gente, tem muita coisa ainda para fazer. Quero flores, quero flores. Quero bombom. Mereço, gosto de um mimo. Mas eu também quero ser ouvida todos os dias, né? Então, vamos lá. E na cama também, porque incrível que pareça, até eu como profissional, quando me deparo na minha vida íntima, quando eu me coloco, ainda assim é difícil. Imagina uma mulher que não sabe nem pedir. Então, é um trabalhinho de formiga, né? Muito biotantra para poder... Oh. Bom, ouvindo sobre toda essa história, né, de minoria, de mulher, de lugar, de sexualidade, de vida, né, feminina, que a gente pode parecer um blá, 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 mais do mesmo, mas, pô, em 2023 a gente ainda tem que trazer consciência, porque tá faltando muita consciência, galera. E aí, aproveito para te perguntar, como a gente pode obter, literalmente assim, mais informação, mais cuidado, mais reflexões, para despertar para ser mulher, para despertar para essa potência feminina, para essa iniciadora sexual que nem sabe que ela é iniciadora sexual, não é sair por daí pegando o rapazinho para iniciar o sexo, não, galera, né? Como essa mulher pode literalmente aprender que ela é potência e transformação da energia sexual e portal de vida. Esse mundo só tá aqui porque ela é portal de vida, né? Então, onde? O que você indica? Qual dica você dá? Conta mais! Bom, então é muito bom já ver que em um ano nós também construímos um legado aí com Pode Prazer, de muita informação. Então, continuem. Hoje, graças à internet, gente, vocês têm aqui na mão muita gente boa. Comecem a buscar novas referências, fazer leituras úteis, né? Então, isso é acessível, tá na mão de vocês, né? Tem lá o portal do Biotantra, tem meu canal, Manisha Gaia, tem o da Dani, tem no YouTube. Então, tem muita informação gratuita aí, né? E também, claro, se conseguir começar tirando uma horinha por semana para fazer uma sessão de terapia, né? Vamos conhecer o Biotantra, tirar esse tempo para si, porque eu sei que tem muita culpa aí também. A mulher, não, como assim eu tô deixando a minha casa, os meus filhos, o meu marido para ter uma hora por semana para terapia. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo que eu dei para mim na minha jornada pessoal, de entender que eu precisava ter sanidade para criar um filho com sanidade, mínima, assim, né? Se eu não tenho saúde emocional, como eu vou ensinar o filho a ter? Se eu tenho um monte de trauma, como eu vou ajudar meu filho a não ter? Então, a terapia foi meu primeiro ato de rebeldia, de falar, não, eu quero e eu preciso de um tempo para mim, para respirar. Então, bora lá fazer terapia, depois pode vir fazer uma vivência, depois vai lá, a gente tem a formação, como você falou no começo, de 6 meses, que é super intensa e gostosa, para ir realmente se reestruturando. Como a Clarissa diz, né, a gente pegar os nossos ossinhos que tá lá, né, e começar a se moldar novamente a partir dessa força interior, com essa voz. No conto de La Loba é maravilhoso, porque fala da mulher que está ali, né, com os ossinhos todos como o lobo, né? E aí La Loba vai cantando e esses ossos vão se encaixando e vão criando vida de novo. E eu acho que é muito do processo que acontece com a gente dentro do Tantra, né? Que a gente acha que tá só os ossinhos, tá só o pó, literalmente. Aí... Menina, então peraí, ó. Dica importantíssima para quem já sabe, é só para agregar. E para quem não sabe, onde que essa mulher pode encontrar? Que livro é esse? Conta para que aí já Mulher fica uma Selvagem, dica. Livro Mulheres que Correm com Lobos, que também foi uma literatura que mudou minha vida e falou, não, tem uma esperança. Então, quando eu vi esse conto, em Mulheres que Correm com Lobos, eu falei, caraca, eu tô assim, que nem esses ossinhos, mas tem essa coisa da voz interior, desse chamado ancestral. Então, para mim, o Tantra, ele é a loba, né? Que vem, canta, soa nos nossos ouvidos e fala, tem outras verdades, tem outros caminhos. Eu que fui criada numa religião católica, onde o feminino não tinha expressividade, né? No máximo, Virgem Maria lá, mas ela...
E aí começar a ver numa cultura hindu que fala sobre divindades, né? Que também tem espaço ao lado do masculino, essa dança, enfim, tudo isso me trouxe uma força, porque eu falei, caramba, eu tenho espaço, eu tenho poder, eu tenho voz, então se puderem mergulhar nessa cultura, falo, não precisa ser como uma religião, gente, é uma inspiração de vida mesmo. Então, eu indico, vai fazer terapia, vai para o Biotantra, tenho certeza que vai ser transformador. Menina, eu fico aqui pensando, nesse dia para comemorar, trazer assim mais dicas, auxiliar mais. É uma baita oportunidade essa reflexão aqui sobre o feminino, mas eu sei que tem muitas mulheres que podem estar pensando por aí. Eu não tenho dinheiro para terapia, não tenho dinheiro para fazer curso, eu não tenho como agora fazer isso, porque eu já tenho que trabalhar, ajudar a sustentar meu filho, dar conta da casa, blá, 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 blá. O que você pode dar de oportunidade, dica, qualquer coisa para auxiliar essas mulheres que estão nesse lugar também, dizendo, não tenho como? Bom, para quem não sabe, o Biotantra tem diversos projetos sociais, desde bolsas para dentro do curso, para quem colabora. Nós temos bolsa de atendimento. E aí, esse ano também, a gente está para lançar nossa comunidade pessoal. A pandemia trouxe esse novo olhar para a gente, querendo ou não, né, com as coisas acontecendo no mundo digital. Então, tá para lançar aí uma comunidade acessível, online, onde nós vamos compartilhar mais pertinho de vocês alguns saberes, né? De uma maneira mais íntima, porque tem alguns segredinhos que a gente só pode contar ao pé do ouvido, né? São os mistérios revelados. Exato. Então, esse ano também, além de toda a programação que a gente trouxe, vai sair aí a comunidade, com certeza, que é uma grande família, na verdade, né? Gente de Portugal, de outros estados, de outros países, querendo se aproximar do Biotantra, entender mais sobre essa vida tântrica, baseada em valores matrilineares, matriarcais, matrísticos, enfim, a grande mãe aí que abraça a gente. Eu diria mais ainda, gente, é que ela tá aqui, ó, sabe, assim, ó, se desenvolvendo aqui na fala, mas, ó, vocês já deram uma olhada no perfil dessa mulher? Os textos dela traz inspiração, traz força. Manisha coloca lá nas redes. Gente, olha, quando você se sente assim, quando você tá numa relação tóxica, quando você, mulher, não consegue sentir prazer, eu diria mais, vai lá nas redes dela, porque tem conteúdo que libera muita crença, muita coisa aqui que está na nossa cabeça, libera coisas que estão no corpo, porque eu posso dizer, porque eu sou uma leitora assídua do canal dela, tá bom? Não é puxar saquismo, porque tem conteúdo bom lá, que literalmente o corpo faz assim, ó. Eu não sou a única. Literalmente, essa voz está ecoando no mundo, então, porque existe, e a gente sai de um lugar, sabe que eu acho, assim, muito importante? Eu falo isso, assim, principalmente nesse lugar de psicóloga, né? Que é a mulher carrega nas entranhas a história de ser histérica, louca, não saber o que está falando, porque isso é muito forte na nossa cultura. Então, quando essa voz ecoa por uma outra mulher, é como se isso fosse quebrado e algo dentro da gente faz assim, quer dizer que então eu não estou louca, que não sou eu, que eu não estou sozinha. Então, gente, vai lá no canal, porque eu super indico e você vai ver que nós não somos loucas, histéricas e podemos ir além. E é legal você falando, porque eu sempre lembro de algumas meninas falando, por que ela provoca tanto, né? Porque, gente, a zona de conforto nem sempre é confortável, mas mesmo assim a gente permanece nelas, ignorando algumas dores. Mas aquela provocação que realmente mexe com as nossas vísceras é aquela que a gente tem mais que dar voz. Porque é aquela que dá um chacoalhão e fala, meu, assim não dá para continuar. Então, quando eu trago, às vezes, uns cutucões, não é para ser chata, né? Quando eu falo, vai lá ser rebelde, vai falar palavrão, né? Te chamam de puta, e daí? Porque realmente é um movimento de quebrar um pouco essas amarras, né? Sociais, religiosas, moralistas, conservadoras.
e tentar criar a sua vida a partir dos seus próprios valores, das suas próprias regras, do seu próprio jeito de ser e de sentir o mundo. Eu tenho certeza que quando você começa a se conectar com a sua essência, a gente vai entrar num espaço em comum de essências que são naturalmente harmoniosas, amorosas. Então, não é aquela coisa também de, eu sou assim, porra louca e maltrato todo mundo. Ainda isso é uma máscara, né? A essência, eu acredito muito no ser humano, porque não é à toa que... Eu acho que um terapeuta que não acredita em transformação pode jogar o diploma no lixo, né? Então, terapeuta e terapeuta tântrica, eu acredito muito na essência amorosa das pessoas. E quando a gente vai para dentro e entende essa essência, cara, a gente nem precisa mais ficar falando o que a gente está falando tudo aqui hoje. Sobre direito, sobre cuidado, sobre respeito. Eu acho que naturalmente as pessoas encontram esse caminho, né? Exato. Gratidão por gratidão poder falar disso. Minha. Gente, não foi foda estar com essa mulher aqui, que é autoridade no feminino e trazer essas reflexões ainda necessárias, porque não vivemos conectados com a essência maior e com o amor, infelizmente. Então, gratidão a todos. Espero que tenham um ótimo Dia Internacional das Mulheres, né? Que todo dia seja o dia de respeito ao feminino, ao cuidado, aos nossos direitos. Bora juntas, né? Opa, gratidão imensa. E, ó, você curtiu? Clica aqui no sininho para lembrar para você o próximo vídeo. Compartilha com a mulherada, compartilha com aqueles caras que precisam ainda continuar refletindo sobre isso. Não deixe essa sementinha morrer. E tem mais, segue o canal lá no Instagram, @podeprazer. Segue Biotantra, Portal Biocer, Manisha Gaia, Daniele Malini, porque tem muito conteúdo, tá? Gratuito, maravilhoso, para vocês fluírem e terem uma vida mais tesuda. Gratidão, esse foi o Pode Prazer, o podcast onde é permitido sentir prazer.